Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Igreja Luterana de Interlagos. Estamos dando prosseguimento ao nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 26 de setembro, queremos concluir o nosso segundo livro do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, com os capítulos 13 a 16. Vamos juntos. Iniciando então pelo capítulo 13, onde nós temos a narrativa do sermão profético. Vamos à leitura exatamente dos 37 versículos. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu: Você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: Tenham cuidado, para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora. Porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação situado onde não deve estar quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem, para que isso não aconteça no inverno. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso tenho predito a vocês. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. E assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. Esse é um grande destaque aqui no capítulo 13, a vigília.
Jesus está falando dos sinais, dos prodígios, de tudo aquilo que aconteceria. E vimos que não tem grandes novidades em relação ao relato do Evangelho de Mateus. Mas essa última palavra fica como uma grande lição de Jesus para nós. Vigiem. E o que é vigiar? Como nós podemos vigiar? Nós precisamos ter isso em conta. Vamos tecer algumas considerações a respeito desse vigiar lá quando nós retomarmos os principais ensinamentos. Certo? Vamos então ao capítulo 14. No capítulo 14 nós teremos muitos destaques, dentre eles o pacto da traição, a ceia do Senhor, Jesus é preso e Pedro nega Jesus. É um capítulo bem extenso, são 72 versículos, vamos ler na íntegra e depois tecemos breves considerações. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, leproso, veio uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Por que vocês estão a incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes, para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram, e prometeram dar dinheiro a ele. E nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão até a cidade. Ali, um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam esse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre pergunta, onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali, façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo que um de vocês, o que come comigo, vai me trair. E eles começaram a entristecer-se, a perguntar-lhe um, por acaso seria eu? Jesus respondeu, é um dos 12, o que comigo põe a mão no prato, pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoou-o, o partiu e lhes deu, dizendo, tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos, serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus,
ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela 3ª vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse. Prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. E nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhes disse: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam, mas isto é para se cumprir as Escrituras. Então todos os deixaram e fugiram. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Eles o agarraram, mas ele largou o lençol e fugiu, nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se, alguns testemunhavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos os julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote. E vendo Pedro, que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: este é um deles. Mas ele negou outra vez.
E pouco depois os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Este é o grande relato do capítulo 14, um capítulo que basicamente vai seguir também aquilo que o Evangelho de Mateus nos trouxe, com exceção de um brevíssimo relato, que é Jesus seguido por um jovem coberto com um lençol, e o jovem estava nu, ele só tinha aquele lençol. Então agarraram aquele jovem e ele largou o lençol e fugiu nu. É um tanto quanto estranho, né? Este relato, nós não entendemos muito bem por que ele se encontra aqui, mas isso chamou a atenção de Marcos. Há quem diga talvez que este jovem fosse o próprio Marcos, mas não há evidências exatas a respeito disso. O que nós podemos compreender é que este capítulo 14, o maior capítulo do Evangelho de Marcos, é um capítulo que demonstra exatamente que ele começa com Jesus preparando, enviando os discípulos para prepararem a Páscoa. Jesus institui a ceia e, obviamente, que a ceia vai apontar para o sangue dele e para o seu corpo, e é para o seu sacrifício que elas apontam. Nós cremos que, assim como Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, de fato, quando nós participamos da ceia, tomamos o corpo e o sangue de Cristo em com e sob o pão e o vinho. E nós cremos que Jesus sofreu amargamente, duramente, desde o Getsêmani, pois, lembram daquela palavrinha, o vigiar? Os discípulos não vigiaram, os discípulos dormiram. E Jesus foi preso, sendo traído por Judas, sendo negado por Pedro, e esteve diante do sinédrio, sendo humilhado, sendo espancado, sendo esbofeteado. É esse, então, o relato do capítulo 14 e seus comentários. Vamos ao capítulo 15, onde nós temos, então, o cumprimento da missão de Jesus. Jesus diante de Pilatos, a crucificação de Jesus, o sepultamento de Jesus. Vamos à leitura. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Haviam chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume, e Pilatos lhes respondeu, dizendo: vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: o que então vocês querem que eu faça com este, a quem vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: crucifique-o! Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? Porém, eles gritavam cada vez mais: crucifique-o! Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus!
Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. E obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e a inscrição com a acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até às 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. E isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já estivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Eis a leitura do Evangelho de Marcos, do capítulo 15. Vimos então que não há nada muito diferente do relato do Evangelho de Mateus. Uma ou outra variação, mas nada que nos chame atenção. E de fato Jesus, ele se submete à morte, ele cumpre a sua missão, ele é crucificado, ele é sepultado, mas no túmulo ele não ficaria. Vamos à leitura do capítulo 16, onde nós temos 3 destaques: a ressurreição de Jesus, Jesus aparece a Maria Madalena e a 2 discípulos, a ordem para a evangelização e, por último ainda, a ascensão de Jesus. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo.
Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. E assim finaliza-se o Evangelho de Marcos, com a ascensão. A ascensão que também apareceria no Evangelho de Lucas e no relato de Atos dos Apóstolos. Esse capítulo 16, então, capítulo bem mais breve, bem mais curto, e tem algumas pequenas variações em relação a Mateus. Nós vimos que inicialmente Jesus aparece às mulheres e as mulheres fogem correndo, e depois Jesus aparece novamente a Maria Madalena. E aí Maria Madalena, ela vai sim testemunhar a ressurreição de Cristo, mas as pessoas não vão crer, os discípulos não vão crer. Depois Jesus vai aparecer a 2 discípulos que vão testemunhar aos outros apóstolos que também não irão crer. E então Jesus vai aparecer aos 11 que, de fato, crerão. É interessante que você percebe que no relato do Evangelho de Marcos, Jesus é traído por Judas, claro, mas não há um relato a respeito do destino de Judas. Porque nós vimos lá no capítulo 14 que, de fato, Judas aparece, ele chama Jesus de mestre, ele o beija, mas ele sai de cena. Jesus é preso. Depois vai falar que Jesus está diante do Sinédrio, Pedro vai negar Jesus, e Jesus já está diante de Pilatos, Jesus é condenado à morte, Jesus é crucificado, sepultado e ressuscitado. Mas não fala mais de Judas. E então, quando Jesus aparece aos outros discípulos, já está dizendo que ele aparece a 11. Quer dizer, Judas já havia morrido, já tinha se suicidado. E quando Jesus aparece aos 11 e censura-lhes a incredulidade e a dureza de coração, Jesus também já os envia em missão, né? Naquilo que se parece muito com a grande comissão do Evangelho de Mateus. Por último, nós temos um brevíssimo relato sobre a ascensão, que diz assim: o Senhor Jesus, depois de ter lhes falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E aí diz o que acontece com os apóstolos. Eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais. Porque os sinais são os milagres que se seguiram com o início da igreja cristã, porque Jesus, ele concedeu o seu poder aos seus discípulos. Portanto, nós temos agora, diante de nós, todo o relato de Marcos. Qual que é o diferencial do Evangelho de Marcos? Por que é interessante lermos o Evangelho de Marcos? Talvez sejam questões que nós poderíamos tentar responder, né? Por que Marcos é tão parecido com Mateus? A princípio,
há uma tendência e há uma teoria de que tanto Marcos, quanto Mateus, quanto Lucas, eles compartilharam do mesmo material para comporem os seus evangelhos. Basicamente é isso. Mas há quem diga que Marcos foi o primeiro evangelho. E Mateus, então, vai se apoiar em muito do material de Marcos. Lucas também, mas Lucas um pouco menos. E então a gente pode perceber que esse evangelho de Marcos, ele é conhecido como um evangelho querigmático. O que é isso? Querigma, ele fala a respeito da pregação da salvação. É uma profundidade, é um relato profundo do primeiro anúncio. O texto do Evangelho de Marcos fala de Jesus principalmente como Filho do Homem, o servo enviado por Deus, que viveu e se sacrificou também. E assim aborda o temor diante da santidade divina. E por isso que eu deixei exatamente esta imagem, retomando os ensinamentos, não apenas destes capítulos que nós lemos hoje, mas de todo o Evangelho de Marcos. Essa imagem, que é a imagem significativa para o Evangelho de Marcos. Jesus é servo, ele é o Filho do Homem, ele vem e se submete a toda a vontade do Pai. Talvez a gente se impacte demais com essas imagens, talvez a gente pense essas imagens é apenas lá para a Semana Santa, para o tempo de Quaresma, para a Sexta-feira Santa. Nós não queremos ver Jesus na cruz, né? Muitas vezes as pessoas falam, não, a cruz correta é a cruz vazia, o crucifixo é católico. Lê do engano. Porque se não é o serviço prestado por Jesus, se não é o seu sacrifício, o que seria de nós? Por isso nós precisamos volta e meia retomar a Ele. Precisamos retomar ao serviço de Cristo realizado em nosso favor. E não apenas para observarmos o tamanho do amor de Jesus por nós, também para observarmos a seriedade que é o nosso pecado. O nosso pecado é muito sério. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos pensar, Jesus já veio, já me salvou, eu posso ficar tranquilo, pecando o quanto eu quiser. Não. E o Evangelho de Marcos é um evangelho também onde os gentios vão começar a aparecer de uma forma bem interessante, um pouco diferente lá do Evangelho de Mateus, mas, claro, o evangelho direcionado especialmente para os gentios vai ser o nosso próximo evangelho, o Evangelho de Lucas. Amanhã nós iremos retomar, então, com o início do Evangelho de Lucas. Muito obrigado por nos acompanhar e até o nosso próximo vídeo.